Boa noite, igreja. Vocês estão bem? Felizes? Hã? Todo mundo magro, bonito, ninguém comeu chocolate hoje? Hã? Misericórdia. Fala assim comigo, misericórdia. Tem chocolate lá em casa pro final do ano, cara. Mas eu não vou comer, prometo. Muito feliz de poder começar a semana com vocês. Espero que seu domingo de Páscoa tenha sido abençoado, tenha sido um domingo de muito privilégio. Cantamos aqui algumas vezes que o sacrifício de cruz nos deu liberdade, que nós somos livres, que Ele nos ama, que foi pago um alto preço. Hoje eu cantei aquela música, como é que a gente começou a cantar aqui? Que eu já até esqueci, eu cantei ela o dia todo hoje. Porque Ele vive... A Helena falou assim, para pai, já deu. O dia inteiro. E aí o Espírito Santo, ele me fez pensar o seguinte, eu sei que é o Espírito Santo porque quando a gente toma umas lapadas, não é o diabo. Ele falou assim, já pensou se você acordasse com essa alegria e cantasse isso todos os dias? Quando eu acordei com ela, ela estava na minha cama hoje, e aí eu disse para ela assim, papai tem uma novidade para te dar. Ela, hoje é Páscoa? Eu falei, sim. Jesus ressuscitou. Aquilo me fez um bem danado. E às vezes a gente espera o ano inteiro para comer chocolate e dizer Feliz Páscoa, ou almoçar com a família. Nós estamos negligenciando uma frase ou um entendimento tão importante para as nossas vidas, né? Ele está vivo, Ele ressuscitou. Nós estamos vindo de um final de semana onde a gente lê tantas mensagens, divulga tantas mensagens, como eu também fiz. Bem provável que no seu aplicativo você fez isso, na sua rede social, e glória a Deus por isso. Mas se todos os dias nós acordássemos com essa certeza, Ele ressuscitou. Falar isso ele é tão natural para a gente que a gente não entende a grandeza disso, gente. Eu coloco por mim mesmo. Nós falamos, Ele vive, ok. Mas viver isso, sentir isso. Eu tenho certeza que hoje você sentiu isso. Você se sentiu amado hoje. Chama os comerciais? Não precisou. Viver isso. Não, acho que eu peguei aqui na paradinha aqui atrás, acho que foi. Que eu não sei o nome. Nós estamos... O Vitor, uma salva de palmas para o Vitor, por gentileza. Isso. O Vitor, ele está modernizando a C3, né? Para quem nos viu chegar aqui há menos de 4 anos atrás, quando o saudoso irmão Nelson dava uma aula para a gente naquela... Você lembra, né, André? Ele dava uma aula naquela mesa analógica. E hoje nós temos aí o privilégio de nós sermos modernizados. Obrigado, Vitor. Quando a gente entende e vive isso, parece que nasce algo em nós. E hoje foi um dia para isso. Eu, durante essa semana, pensei sobre o que falaríamos hoje, diante de tantas mensagens de Páscoa que nós temos. E, de fato, hoje pela manhã, quando eu pude sentir isso, assim, ó, Ele vive, muda tudo. Antes de eu começar a pregação, a gente vai fazer o nosso momento de generosidade, nós não temos visitante, fique à vontade. Eu pulei um pouquinho de etapas aqui, já começando a falar sobre Páscoa, mas assim como nós falamos mês passado na nossa série Dois Senhores, eu quero liberar você aí para fazer a sua adoração, assim como nós já adoramos a Deus aplaudindo, você já adorou a Deus comendo hoje, você já adorou a Deus abraçando alguém, você já adorou a Deus cantando louvores. Nós também fazemos isso agora como um momento de entrega dos nossos dízimos, ofertas. Fique à vontade, tá? Lembra disso, o dinheiro ele não é bom e não é ruim. O dinheiro é neutro. O que você faz com ele determina a sua grandeza. Que você invista no reino, que você invista na obra de Deus, e que você seja próspero por isso. Amém? Amém. Você pode dizer assim, Jesus vive? Jesus vive.
Ah, mas com alegria, parece que você está matando ele de novo, falando assim, Jesus vive. Jesus vive. Jesus vive, ele reina. Glória a Deus por isso. Obrigado, Dani. Se você ainda não fez, tem o seu QR Code aí na cadeira. Bom, falar de Páscoa, e eu fui visitar a minha mensagem do ano passado, e aí eu estou lá visitando a minha mensagem do ano passado, convicto de que assim, eu vou pregar isso aqui de novo. E aí estou lá porque já está pronto, porque eu acho que isso aqui é legal, talvez... Eu só preguei uma vez, um ano, né? Faz um ano, então eu vou trazer de novo para a igreja. Não, aí hoje eu tive que fazer uma nova pregação porque o Espírito Santo ele me levou a esse entendimento. Como eu disse, nós hoje dividimos muitas mensagens. Nós sabemos da importância desse final de semana, nós sabemos da importância espiritual disso, e ao longo do nosso dia nós, claramente, vamos mudar? Hã? Eu vou ficar com os dois? Ai, que beleza. Assim? É? Então tá. Aí. Retiramos as palmas. Brincadeira, Vitor. Ele sabe que eu o amo. Onde eu estava, Vitor? Pelo amor de Deus. Eu e você vivemos um dia hoje de entendimento, de... eu vou tirar isso aqui porque eu estou me sentindo mal, de verdade. Tô parecendo... Pode deixar esse aí de baixo, só tira esse aqui, ó. Aí, ó. Agora você pode aplaudir o Vitor de novo. Ainda bem que não tem visitante, né? Os caras falam assim, esses caras são loucos. Mas eu tenho certeza que foi isso que fez você voltar aqui. Né? Você está em casa, tá? Você está em casa. Se tem uma coisa que nós somos bons de fazer é improviso, porque o Espírito Santo ele se move assim. Você crê nisso? Amém. Então, a gente não precisa de um local tão formal, nós não precisamos de um prédio ou de uma liturgia tão exata não, tá? Você tem liberdade aí para dar risada, você tem liberdade para glorificar Deus da maneira com que você se sentir melhor. Quando eu falava sobre o nosso dia de Páscoa, o nosso dia de entendimento, o nosso dia de mensagens, todos aqui mandou uma mensagem hoje? Só quem não mandou mensagem, levanta a mão. Quem não mandou mensagem nenhuma hoje para ninguém de Feliz Páscoa. Vamos orar pela Dani e pelo Vitor, por gentileza, estendam as suas mãos. Brincadeira, mas todos nós vivemos isso hoje. Em algum momento, a gente abençoou alguém ou trouxe a importância de que ele vive, ele ressuscitou, assim como eu fiz lá com a Helena pela manhã, assim como eu cantei algumas vezes ao longo do dia. Mas tudo isso é muito bonito, tudo isso é muito precioso, tudo isso é maravilhoso, ok? E eu não quero que você entenda, porque eu já vou chegar num outro ponto, que isso está errado. Não, muito pelo contrário. Mas nós esquecemos de um elemento. Nós lembramos e devemos todos os dias nos lembrar que Ele ressuscitou hoje, que Ele nos limpou com Teu sangue, era para ser eu, era para ser você. Você tem noção disso? Eu começo a olhar para mim mesmo e eu falo assim, Senhor, eu acho que nem eu não faria isso por mim mesmo. Eu não sei se você tem essa impressão ou só eu que sou pecador. Talvez tenha alguma meia dúzia de querubins aqui, mas às vezes eu olho para mim e falo assim, hoje inclusive eu fiz isso, falei, Jesus, eu acho que nem eu morreria por mim mesmo. E desculpa aqui, eu posso estar confessando o meu pecado, talvez isso seja, não sei, mas isso é grandioso e nós precisamos sim nos lembrar. Mas como eu dizia, nós podemos ter passado despercebidos nessa série de mensagens, nessa série de entendimento, hoje, nessa quantidade de celebração, e glória a Deus por isso, nós talvez esqueçamos de um elemento que se chama cruz. Falar de Páscoa e não falar de cruz está errado.
São dois elementos basicamente em um. Falar de Páscoa e cruz são coisas extremamente necessárias. E quando eu mudo a minha passagem hoje para falar de Páscoa e cruz, que são duas palavras inseparáveis, você precisa saber disso. Você precisa celebrar ao Rei dos Reis que vive, você precisa lembrar todos os dias que Ele morreu pelo meu pecado, pelo seu, que nós não éramos merecedores, de todo o sofrimento dele. Vamos lá, gente, cada vez que a gente vê um vídeo, a gente não se emociona. Se você não se emociona, você está morto. Então, glória a Deus por isso, mas nós precisamos lembrar da cruz, nós precisamos falar. Páscoa e cruz são inseparáveis, são duas palavras que elas andam junto. E a cruz ela pode ser representada, eu quero trazer a cruz nessa representação hoje como a palavra renúncia. Falar de cruz é falar de renúncia. E eu não queria falar da renúncia do próprio Deus com o seu filho, porque essa história você já sabe. Como assim, pastor? Eu quero falar da cruz que Jesus nos instrui a carregar todos os dias. A cruz que Jesus nos lembra dizendo assim: ei, se você quer ter parte comigo, se você quer caminhar comigo, se você quer viver a eternidade comigo, você não vai conseguir se você não tomar a sua. E ele diz diariamente. Olha que legal. Olha que gostoso. Talvez você celebre como eu, 1 ano, a cruz da Páscoa. E nós estamos 364 dias do ano esquecendo que nós temos que tomar a nossa e seguir. É muito lindo olhar para a cruz e ver Deus, né, como encarnado como Jesus, mas nós não gostamos da renúncia. Nós não gostamos da renúncia. Eu e você, ser humano, nós odiamos ela. Inúmeras vezes da nossa vida, eu tenho certeza que você já falou assim: eu não abro mão disso. Em algum momento do seu dia, em algum momento do seu trabalho, em algum momento da sua família, certamente a sua fisiologia humana te fez dizer isso. Eu não abro mão disso. E falar de renúncia é complicado. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê algo totalmente inverso. E eu posso te lembrar da mulher quebrando um vaso de alabastro. 1 ano de trabalho. Aquele perfume custava 1 ano de trabalho. E ela renuncia aquilo para lavar os pés do mestre. E ainda teve alguém que reclamou disso. Você lembra dessa parte na Bíblia? Ainda teve alguém que disse: para quê? Essa é a cruz que nós levamos e renunciamos todos os dias. Se eu tivesse que dar um nome para essa pregação, ela é meio um paradoxo. Ela é perder para ganhar. É isso aí. Cruz e Páscoa, perder para ganhar. Nós já celebramos a vida, não a morte, a vida. E hoje nós faremos o nosso momento mensal de Santa Ceia, nos colocando e nos chegando à mesa, celebrando a vida do Senhor. Mas eu queria te convidar para olhar para você hoje e para olhar para algumas renúncias que Jesus nos pede. A Bíblia fala isso. E a cruz é um desafio, pessoal. Ela não é fácil para nós. Nenhuma conquista, nada de valor vem se não tiver renúncia. Você sabe disso? Você pode levar isso para o seu mundo. Essa semana a Betina estava desesperada pela vida de adulto, né, amor? Eu disse para ela: bem-vindo à Adultolândia, onde se trabalha, estuda e você tem que ser bom nos dois. Nada de valor, nenhuma conquista se tem se a gente não tiver renúncia. A palavra renúncia, ela é didática para nós. E a cruz traz isto. Páscoa e cruz é falar sobre renúncia. Quando Paulo lá diz a Gálatas: não vivo mais eu, mas vivo em Cristo. Aqui é uma didática sobre nós não vivermos sobre nós mesmos, sobre os nossos desejos, sobre as nossas vontades.
E eu e você, nós somos como Cristo, mas nós não somos Cristo. Eu preciso te lembrar, e eu ainda estou na Páscoa, tá? Não se perca. E quando Jesus vai para a cruz, daqui a pouco a gente vai ler, ele tem até opções de não ir para a cruz. Como assim, pastor? Eu e as minhas viagens na Bíblia, lá na NVE, nova versão do Eli, entendo que Jesus tinha várias opções de não ir para a cruz. Ele iria conseguir resolver o problema assim, ó. Daqui a pouco a gente vai ler. Mas nós não somos como ele. Por isso que ele nos convida. Se você quer me seguir, se você quer ter vida eterna, se você quer ter parte comigo, tome a sua cruz. E uma hype cristã, gente, eu sou de uma geração, ok? Tem alguns aqui da minha idade, que eu tô amando ver o que Deus está fazendo nessa nação. Nunca foi tão bonito ver o nome do Senhor Jesus Cristo ser proclamado em muitos lugares. Amém? Glória a Deus por isso. Mas nós não podemos viver de uma hype, e a Bíblia diz sobre isso, sobre esse padrão de comportamento. Nós não devemos achar que está tudo bem e nos desviarmos da verdade. A Bíblia nos orienta a andar em verdade, e essa é uma verdade. Se nós não tomarmos as nossas cruzes, né, eu e você, nós não seguiremos ao Senhor. Quando eu digo de uma hype cristã, é falar sobre tantas pessoas, e eu vejo tantas pessoas servindo a Deus ou proclamando. Talvez você também conheça algum que talvez não viva de acordo com o verdadeiro evangelho. Essa pessoa, ela proclama Jesus, ela reconhece, eu não diria reconhece, mas ela se diz cristã, porque quando a gente reconhece Jesus como nosso Senhor e Salvador, a Bíblia diz que nós nascemos de novo, ok? E se nós nascemos de novo, nós temos por herança a salvação. Eu e você, nós não precisamos fazer nada. Nós só precisamos reconhecer a Ele como seu Senhor e Salvador. Voltando à hype, quando a gente olha para uma hype cristã, a gente percebe que muita gente proclama o nome do Senhor, mas pouca gente pega a sua cruz, pouca gente resolve ser transformado. E a cruz, ela nos transforma, a cruz, ela nos liberta, a cruz, ela nos dá um norte. A cruz é isso, essa é a renúncia do Evangelho. Quando você chegou na igreja, é bem provável que você achou. Quando eu digo chegou na igreja, é quando nós nos convertemos. Nós temos vários aqui que se converteram ao longo da jornada aí. Em algum momento você pensou que ia ser tudo legal, né? Tudo ótimo. Eu disse isso pro Pof e para a Thaís antes deles se batizarem. Quando vocês saírem do batistério, a conta de vocês vai estar... Quando vocês saírem do batistério, vocês não vão ter mais problema. Quando você reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador, a sua vida, ela muda. Mas ela muda para um ponto de que você passa a ser desafiado. Pegar a cruz e seguir Jesus, todos os dias. Pegar a cruz e seguir Jesus. Então é sobre isso, sobre pegar a cruz, sobre perder para ganhar. Olha o que está escrito lá em Lucas 23, por gentileza. Esse é o nosso desafio. Vocês estão bem? Amém? Estão felizes com Jesus? Ele vive? Amém? Dá um sorriso para alguém do seu lado aí, só para mostrar que você está acordado. Aí. Deixa eu te dar um contexto de Lucas 23 e 26. Por quê, pastor? Porque eu vou ler um versículo só. Então não vale pregar um versículo porque não tem contexto. Então eu vou te dar o contexto. Vamos lá. No verso 20, no capítulo 23, o tema do capítulo é Jesus diante dos líderes romanos. Vamos lá, você lembra da história? As pessoas levam Jesus para quem? Vamos lá, todo mundo, eu e você. Para Pilatos. E aí, Pilatos pergunta para Jesus o que está acontecendo. Lá na NVE, nova versão do Eli, tá? E aí, o que está acontecendo? O que está pegando? Toda a população diz:
Prendam, matem, crucifiquem. Tá, mas qual o motivo? E Pilatos vê que não tem motivo. Capítulo 23, depois você lê em casa. Tanto é que, num diálogo com Jesus, ele descobre que Jesus é... De onde? Vocês lembram? Da Galileia. Tem 2 pessoas que leram da Galileia. E daí Pilatos fala assim, opa, não é minha jurisdição. Manda para quem? Fala assim, então eu vou mandar para Herodes. Ok? Jesus é levado até Herodes. Nesse momento, Pilatos e Herodes nem estão se dando muito bem, só para você entender. Mas quando o diabo ele é tão sujo, que eles firmam até um compromisso nesse momento. Chega para Herodes, Jesus de Nazaré. E agora Herodes tem que julgar o caso, dizendo, tá, o que estão dizendo? Inclusive, antes de começar um diálogo, a Bíblia diz que Herodes queria conhecer Jesus. Lembra que eu falei que Jesus ele tinha várias chances e oportunidades de se livrar da cruz? Mas não, a missão era a cruz. A missão era te livrar, me livrar. E Herodes está dizendo assim, Jesus, eu queria te conhecer porque eu já ouvi falar. Você está hypado e eu queria ver um milagre. A Bíblia diz isso. Depois vai ler lá, capítulo 23 de Lucas. E aí, olha só, Jesus poderia ter feito uma água ser transformada numa Coca Zero naquela hora e ser livre. Herodes queria ver um milagre e talvez, se isso tivesse acontecido, ele teria livrado Jesus, mas não. Jesus se cala e nesse interrogatório, Jesus não diz nada. Não há nada que eu possa te condenar. Devolve para Pilatos. Jesus vai a Pilatos. E nesse momento a multidão já clama, crucificam, crucificam. Pilatos de novo, dessa vez agora coloca uma veste nele, ok? Como vergonha. Tu és o rei dos judeus? E Jesus, eu vejo Jesus lá na NVA dizendo assim, bem sarcástico, é tu que está dizendo. Está na Bíblia. Jesus não concorda com Pilatos e nesse momento a população diz, crucificam. Mas não tem motivo, Pilatos diz. Lembrei, eu preciso soltar alguém hoje. Mas aí a população pede quem? Vamos soltar quem? Barrabás. Barrabás está lá, preso, porque ele está condenado por um assassinato. Ok? E ainda assim, por uma pressão, Pilatos diz, crucificam. Esse é o contexto. Eu não queria ler com você, então eu fui para a NVE. Vamos ler agora Lucas 23, 26. E nesse versículo, nesse momento, a Bíblia diz, então o retiraram dali, e enquanto o levaram, agarraram Simão de Cirene. Diga Simão de Cirene. Que estava chegando do campo. E jogaram a trave da cruz sobre os seus ombros, obrigando a carregá-la e caminhar atrás de Jesus. Você se lembrava dessa passagem? Que Jesus, por algum período, por alguma distância, foi ajudado por Simão? E, pelo amor de Deus, essa é a minha pergunta para a Bíblia, por que cá esse Simão está passando naquela hora? Será que coincide com o que Jesus está dizendo depois, dizendo, toma sua cruz e me segue? Será que é uma representação da igreja dizendo assim, Jesus vai à cruz. Mas depois de Jesus, a igreja continua carregando uma cruz. Pastor, eu não sei. Então diga, Espírito Santo, se revele ao meu coração. Enche-me e transforma-me. É isso que eu peço para Jesus todos os dias. Quando Simão começa a carregar a cruz, eu começo a entender que a cruz me traz 3 coisas. E a Páscoa
ou Pessar, é isso? Pessar, aos judeus, não representa só uma celebração, uma data. A Páscoa, ela representa um início, e em Êxodo 12, versículo 2, se eu não me engano, Deus disse: a partir de agora, inicia o mês ou o calendário espiritual. Você sabia disso? Êxodo 12. Então, essa história de que o ano começa depois do carnaval não é balela. Existe um calendário espiritual e Deus está orientando o seu povo naquele momento, dizendo que a Páscoa traz novidade. É a partir de agora. Eu quero trazer essa mensagem para que você, essa semana, pense: eu preciso perder para ganhar. A cruz, ela já foi vencida pelo nosso Cristo, Rei dos Reis. Ele vive e reina. Mas a minha e a sua cruz é amanhã, segunda-feira. É amanhã, terça-feira. É amanhã, mês que vem. E de cruz em cruz nós vamos herdando o reino dos céus. É algo eterno. É algo sobre as minhas e as suas limitações. É algo sobre a minha e as suas dificuldades. Quando eu falo de cruz, é impossível não falar de libertação. E talvez essa semana, eu já fiz isso hoje com Deus, dizendo: Deus, essa semana eu preciso de me libertar de algumas coisas, porque eu quero viver a Tua Páscoa todos os dias. Você tem coragem de fazer essa oração, dizendo assim: Deus, eu quero viver a Tua Páscoa todos os dias? Porque é um sacrifício. Você assistir um vídeo sangrento, emotivo, de Cristo indo à cruz uma vez por ano é muito bonito. E glória a Deus, que seja motivo para que nós possamos evangelizar, que sejam recursos para isso. Mas você consegue orar e dizer assim: Deus, eu quero viver Páscoa todos os dias, lembrar do sacrifício todos os dias, passar pela cruz e carregar assim como Cirene, Simão está viajando, está passando. Ele fala assim, é bem provável, eu não sei, mas a Bíblia ela até reflete que a ponta da cruz é levada por Simão. É bem provável que a parte mais pesada estava sobre os ombros de Jesus, mas teologicamente eu não sei te dizer. Mas eu sei que Jesus, ele não te livrou da cruz. Jesus, ele passou pela cruz para que você sofresse menos. Para que nós sofrêssemos menos. E é glorioso eu olhar para a cruz e ver que a renúncia de Cristo, ela reflete amanhã na minha renúncia. Quando eu falo de renúncia e cruz, eu preciso colocar no meu calendário, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, que eu sou liberto. E que talvez eu preciso me libertar de algumas coisas ao longo dessa semana. Faça esse desafio, eu estou te propondo isso. Todos nós aqui já reconhecemos o Senhor Jesus como nosso Salvador? Amém? Então, pela graça, sois salvos. Repito, nada que você fizer essa semana vai garantir a sua salvação, porque já foi comprada, eu e você somos comprados. Já está pago, nada. Então, pastor, que conversa é essa que eu preciso me libertar? Exatamente. Talvez seja um tempo de renovo, de Páscoa, início, lembra? Êxodo 12, 2, Deus dizendo: a partir de agora, este é o primeiro mês do ano, que eu e você possamos nos libertar de algo. Eu já decidi ter mais tempo essa semana para Deus. E na nossa rotina, absurdamente, de 24 horas, talvez, assim como eu, e eu sou o primeiro pecador aqui, porque eu prego para mim, assim como eu, talvez você tenha dedicado pouco tempo para ouvir o Espírito Santo, para abraçar aquele que nos amou primeiro, para se deleitar na palavra de Deus. Ontem eu estava conversando com alguém que dizia assim: pastor, eu estou acordando às 4, porque eu preciso ler a Bíblia, eu preciso... Amém?
Talvez não seja 4 horas para você, mas quanto tempo você está disposto a essa semana a se libertar de uma engrenagem natural que todos nós aqui vivemos, todos nós aqui, a não ser que nós temos aqui pessoas que não fazem nada o dia todo, eu tenho certeza que não é o caso, mas do que você precisa se libertar para viver a Páscoa e para viver a renúncia, perdendo para ganhar algo do Senhor? É uma instrução que me vem ao coração porque nós queremos tanto, pessoal, nós queremos tanto ser pessoas inteligentes, nós queremos tanto ser pessoas bem-sucedidas, nós queremos tanto termos profissões, nós queremos, você sabe do que eu estou dizendo, mas nós queremos pouco a Bíblia, nós queremos pouco a cruz, nós queremos pouco as renúncias, e não é uma palavra de... Quem? Ah, achei que alguém tinha falado, me ajuda aí. Não é uma palavra de peso, por favor, não. Já está pago, deixa eu te lembrar. Ele já fez tudo. Só que a cruz que o Senhor nos convida a tomar todos os dias e as renúncias que o Espírito Santo pede todos os dias estão passando e nós não estamos percebendo. E eu prego para mim, eu digo, o Espírito Santo me ensina e me ajuda essa semana a viver todos os dias a Páscoa. Me ensina porque eu senti algo hoje, dizendo, Ele vive. Eu não morreria por mim, mas Ele morreu. E é muito lindo, é muito poético, mas nós esquecemos da cruz. O Ele vive não pode nos sabotar e nos esquecermos da cruz. A libertação, ela é diária. Eu decidi, Espírito Santo, essa semana eu vou viver a Páscoa. Eu vou me lembrar todos os dias de que eu preciso tomar a minha cruz. E por que você está dizendo isso, pastor? É porque nós precisamos viver a verdade. E a Bíblia nos orienta a isso. A Bíblia nos chama para esse lugar. A Bíblia não diz que nós não teríamos aflições e nós não pegaríamos a cruz, nós não negaríamos a nós mesmos. É muito pelo contrário. E não tem peso nisso, pelo amor de Deus, igreja, é muito amoroso entender. Eu estou, assim, graças a Deus, eu estou cheio do amor de Jesus, convicto. E eu quero compartilhar a verdade com vocês sobre pegar a sua cruz na segunda-feira, sobre lembrar sim de Jesus e a sua ressurreição, mas elementos da cruz lá no Êxodo, nós vamos entender que Jesus diz, vocês vão sair do Egito. Nós saímos do Egito e a gente tem, não sei nem se isso é bíblico, mas a gente fala muito isso, né? Que o Egito não sai da gente. Com certeza não é bíblico. E a gente precisa todos os dias se libertar de pequenas atitudes, de pequenos pensamentos, passos, estratégias, pequenas coisas que diariamente para nós já não é mais renúncia. Já não é mais renúncia. E eu poderia te dar muitos exemplos sobre renúncias, mas eu não quero colocar peso nisso, então eu não vou te dar nenhum exemplo, porque senão eu vou falar assim, o pastor disse que eu preciso, isso aqui é renúncia. Não, cada um de nós sabemos exatamente como nos achegamos à mesa e o quanto nós precisamos renunciar, o quanto nós precisamos nos libertar, o quanto nós precisamos ouvir e estar com Jesus. Esse era o contexto de que Jesus já fez a nossa parte. Eu poderia pregar aqui sobre a ressurreição, eu poderia pregar sobre o plano de redenção, mas todos vocês sabem. E é sobre isso que você viveu o dia de hoje, inundado no plano de redenção, inundado na maravilhosa ressurreição de Jesus. Mas poucos vão te dizer, pega a sua cruz amanhã. E eu preciso dizer o que a Bíblia me ensina, que nós precisamos estar com os nossos olhos espirituais
ligados para isso. Nós precisamos estar espiritualmente cientes da nossa responsabilidade. Isso é uma responsabilidade. Quando nós acordamos e decidimos nos libertar de alguma coisa para viver o sobrenatural de Deus, quando nós decidimos em alguma atitude nos livrar daquilo, renunciar àquilo para sentir e viver a presença real de Deus. Nós somos um povo exclusivo. Libertação, se eu falo de cruz, eu preciso falar de libertação. Se eu falo de libertação, eu preciso me colocar nesse lugar que nós somos exclusivos. E tem algumas coisas que eu e você estamos copiando num padrão de vida, num padrão de sociedade, e nós paramos de nos renunciar. Você consegue pensar em duas coisas aí, não fala em voz alta, pelo amor de Deus, de coisas que aos seus olhos se tornou natural, se tornou um padrão, e você faz isso naturalmente, mas você sabe que não agrada ao Senhor, você sabe que não é que você deixou de renunciar, que eu deixei de renunciar. A Páscoa ela nos convida para o primeiro mês do ano. Espiritualmente dizendo, eu sei que o calendário gregoriano é outro, ok? Mas espiritualmente dizendo é que Jesus, Deus, vai libertar o povo nesse lugar de Páscoa. Deus vai trazer libertação para separar um povo. Eu e você somos um povo exclusivo. Não adianta nós adorarmos a Deus, não adianta nós vivermos uma fala de Ele vive, se eu e você não, como Simão, pegamos pelo menos a ponta da cruz. É a ponta. Sabe o que isso aponta? De que Deus já pegou a maior parte, Deus já fez tudo. Mas existe uma ponta que a igreja precisa carregar. Existe uma ponta que é uma responsabilidade da igreja. Eu fiquei me perguntando 2 dias consecutivos por que esse cara estava lá. Talvez você teologicamente tenha a resposta, mas o Espírito Santo me convence em dizer, porque ainda assim é uma responsabilidade nossa. Falar de cruz e renúncia, além de libertação, me fala de cordeiro. É óbvio. E se achegar à mesa, ter uma comunhão, e eu não falo do cordeiro vivo, eu digo do cordeiro mesa. Se você se achega à mesa, você também exerce o reino. Quantos de nós estamos pulando de mesa em mesa? Quantos de nós estamos pulando de roda em roda e o cordeiro não está ali? Quantos de nós estamos levando os nossos relacionamentos esquecendo do cordeiro porque a Páscoa é só ano que vem? A Páscoa acabou. Se você tiver que sair essa noite daqui pensando em algo que você pense nessa oração, Senhor Jesus, eu quero viver a Páscoa toda essa semana. Pastor, e o resto do ano? Deixa para domingo que vem, você renova seu voto. E aí você vai de semana em semana. Tá? É mais fácil. É mais factível, diria um gerente meu. De semana em semana, Senhor, me leva a pegar a minha cruz, a me libertar de algo que está me impedindo de ver a Tua grandeza. Essa semana talvez você precise retirar algumas coisas da sua vida. Isso é para mim, ok? Que esteja tomando tempo teu com Deus. Só você sabe. Eu citei aqui um exemplo de alguém que acorda às 4 horas, mas isso não é para todo mundo. E talvez não seja para você porque não é para mim. Não é. Para mim não é. Não para minha rotina. Mas alguma coisa eu vou precisar me livrar, ganhando espaço para estar com Cristo, para sentir a presença de Deus, para viver a Páscoa dizendo, Senhor, você vive, você reina, mas você está aqui comigo. A cruz de hoje ela está mais leve. Eu sei por que ela está mais leve. Não é coisa da minha cabeça. É porque tu estás na frente. Talvez você precise
parar de ver notícia. Você entendeu? Talvez você precise parar de ver notícia um pouquinho para você se deleitar na presença do Senhor. E eu não estou pedindo para você pegar a sua Bíblia, largar a sua família, subir um monte e ficar lá uma semana. Não, 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 não. Deus quer expandir o reino lá onde você estiver. Deus quer estar com você, carregando a tua cruz, lá onde você estiver. Usando as suas habilidades, usando a sua rotina, usando todos os dons que Deus te deu. Amém? Falar de cruz é falar de renúncia. Eu não posso vir aqui te dar meia dúzia de palavras ou frases de impacto se o Senhor nos convida a viver pela verdade. Se o Senhor nos convida a nos renunciar. Essa foi a maior renúncia. Essa foi a maior renúncia. Aquela feita na cruz. Aquela que Jesus escolheu. Ele escolheu. Ele não foi convencido, ele escolheu. Porque Ele te ama. Porque Ele te livrou dos seus pecados. E a cruz, ela te livra dos pecados, mas ela não te distancia deles. A cruz, ela é vencida e te faz uma nova criatura, mas ela não muda o enredo. Eu e você, nós continuamos dia após dia, precisando de uma única e exclusiva presença que já habita em nós, e na maioria das vezes nós estamos deixando de ouvi-la. A cruz, ela nos chama a essa renúncia. Eu preciso que você saia com esse entendimento de que o Senhor está nos chamando para viver a Páscoa semanal. Você consegue fazer esse compromisso? Você consegue viver a Páscoa amanhã, na segunda-feira, pós-Páscoa? E eu não estou falando do chocolate que está lá na sua geladeira. Você consegue chamar o Espírito Santo e dizer assim: Senhor, eu renuncio isto pela Tua presença. Eu renuncio aquilo para ouvir a Sua voz. Eu renuncio aquilo para sentir de novo o Seu abraço. Eu precisei esses dias fazer uma oração dizendo assim: Espírito Santo, faz de novo em mim. Faz de novo. Como na primeira vez. Eu visualizando algumas fotos de um colega, essa semana teve um congresso. Quem lembra dos congressos? Ninguém? Amém? Você precisa ir lá na Bleia. Todo ano tem congresso. E aí, essa semana é semana de congresso lá em Londrina. E eu recebi algumas fotos. E aí tá lá eu de gravata, de terno. Muito tecnologia. Tá lá eu de terno, de gravata, um calor desgraçado, tocando bateria, não tinha ar-condicionado naquela época. E aí eu olhei para aquela foto e comecei a chorar, porque eu falei assim: Senhor, sentado nessa bateria, eu sentia tanta a Sua presença, Pai. Faz de novo. Aí eu olho e falo: não tem bateria. Eu falo assim: mas não era bateria, era o Seu coração. Não era um instrumento. O instrumento é um instrumento daquilo que eu vou fazer. Mas em algum lugar o Seu coração estava e era na minha presença. E eu precisei orar: Senhor, faz de novo. Como na primeira vez. Eu não sei você, mas às vezes me dá saudade. E era para ser todos os dias. Tá tudo bem não ser, mas era para ser todos os dias nós lembrarmos e olhar do Espírito Santo. Faz de novo, me enche de novo, como naquele dia, como naquela época. E talvez você esteja dizendo na sua cabeça N coisas, N motivos, mas às vezes nós não estamos com o coração lá. Nós estamos separando tanto tempo do nosso dia. Eu estou falando de renúncia. Nós estamos separando tanto tempo ao nosso dia para tantas coisas, e às vezes 15, 20 minutos para um devocional. Não posso falar com outra coisa aqui. Você entendeu?
Não, pastor, é 30 minutos o meu devocional. Vai se converter, irmão. Nós precisamos, óbvio, fazer o nosso devocional, mas quanto tempo do seu dia você se conecta ao Espírito Santo? Porque o meu celular, ele se conecta facilmente ao Wi-Fi de onde eu chego. Você já parou para pensar nisso? Se você está no seu trabalho, você nem precisa mais colocar lá na configuração. Você chega no seu trabalho, tum, sinal. Você chega na sua casa, tum, sinal. Se eu entro dentro do carro, tum, Bluetooth está ligado, sinal, automático. E eu e você perdemos a conexão com o Espírito Santo. É com amor, é com jeito. E eu estou dizendo do fundo do meu coração para vocês, é sobre cruz, nós precisamos renunciar a algo. Sabe por quê? Porque Ele renunciou tudo. Se você falar para mim que tem algo maior para se renunciar, juro que eu vou orar por você e repreender esse demônio, porque Ele renunciou tudo. Repito, não é para você subir ao monte e ficar uma semana lá, virar um fariseu. Não, Deus está querendo te usar. O Espírito Santo está querendo se mover em todos os seus ambientes. E você e eu estamos esperando o domingo. Você e eu estamos esperando a próxima reunião. Você e eu, é Páscoa. Ele vive. Você tem coragem de viver a Páscoa essa semana? Você tem coragem de viver isso todos os dias da sua semana? Glória a Deus por isso. Que o Espírito Santo nos ensine em viver nessa verdade. Isso é Páscoa. Lembra? Páscoa e cruz andam junto, elas são palavras inseparáveis. Hoje é um dia que nós celebramos a vida e a ressurreição daquele que, pelo teu amor, decidiu nos adotar. Mas eu e você precisamos continuar isso. Eu e você precisamos continuar isso. A salvação, ela é pela graça. Você foi comprado. Se você ainda não reconheceu o Senhor Jesus como seu Salvador, lamento em te dizer, você não tem parte na salvação com Ele. Faça isso hoje mesmo. Mas se você já fez, viva. Porque é eterno, gente. A gente não está dizendo sobre renúncia, e a cruz aqui, ela não é num cunho material. É eterno. Nós não sabemos nem o dia, nem a hora. Todos os dias precisa ser Páscoa. Todos os dias nós precisamos renunciar a algo. Por isso. Você já parou para pensar se fosse uma moeda de 2 lados? O que nós precisamos fazer? E Ele não nos cobra isso. A Bíblia não nos cobra isso. Isso sou eu que estou dizendo. Se fosse uma moeda de 2 lados e todos os dias alguém te acusando, dizendo assim, eu já fiz e agora, e a sua parte? Eu já fiz e agora a sua parte? Não, não. Ele não nos cobra isso, mas Ele deseja. Ele te quer. Foi para isso que Jesus morreu na cruz, porque Ele te quer todos os dias. O teu coração, os teus talentos, a tua influência, as tuas habilidades. Ele quer estar com você, comigo todos os dias. Espírito Santo, nos leve a uma renúncia genuína. Espírito Santo, nos leve a um entendimento de renúncia. Obrigado, Jesus. Obrigado. Nada que nós possamos fazer, nada, Senhor, alcançará a plenitude do teu sacrifício, a grandeza do teu sacrifício, e nós te agradecemos. Nós somos gratos, Espírito Santo, Senhor Jesus, mas ensina-nos a continuar. Ensina-nos, Pai, a fazermos a nossa parte. Ensina-nos, Senhor, que a renúncia faça parte de todos os dias da nossa vida, que nós possamos nos lembrar que nós somos um povo exclusivo, eleito, nós somos libertos. Tira dos nossos corações o Egito. Tem muita coisa na minha e na sua vida que
a gente ainda flerta com o Egito porque é fermento. E o fermento mascara porque cresce. O fermento faz crescer e tem tanta coisa que nós estamos fazendo diariamente porque cresceu, porque tá bonito aos nossos olhos, mas é fermento. É eu e você flertando com o Egito ainda. Eu e você flertando com a escravidão. Você é um povo exclusivo. Você é um povo eleito, liberto. Espírito Santo nos leva ao entendimento do Cordeiro. Que a mesa e a comunhão seja o lugar onde o nosso coração esteja, Pai. Era isso. Meu coração se inclinou pela cruz hoje. E eu queria que você pensasse a respeito, que você levasse isso de uma forma genuína para a sua casa, para o seu coração. Que você orasse e pedisse revelação pelo Espírito Santo essa semana, dizendo: Espírito Santo, em que lugar eu larguei a minha cruz? Porque eu preciso pegar, eu sei que o Senhor já fez a sua parte, mas eu quero fazer a minha. Eu preciso me deleitar nesta graça, eu preciso viver esse amor, eu preciso gozar dessa liberdade. E se nós não olharmos para a cruz, nós não entendemos nada. Nós vamos participar da ceia, que é a comunhão, que é um momento de celebração. Faça isso com o seu coração alegre, faça isso com o seu coração grato. Mas não esqueça, Ele já nos salvou, Ele nos libertou, Ele morreu, ressuscitou, vive e governa tudo. Mas Ele quer estar com você, Ele quer estar comigo. Se coloque de pé. Enquanto nós cantávamos o louvor aqui na primeira parte, o violão arrebentou uma corda. É isso, André? Mas tem cinco ainda, né? E você? Se você perdeu alguma coisa e precisar continuar adorando a Deus, o que sobra? Você consegue celebrar a Deus nesse momento diante de uma santa ceia, uma mesa posta, dizendo: eu sou filho, eu sou filho. Talvez amanhã a sua cruz vai ser uma corda a menos. Eu não sei. E você vai continuar? É aquilo que nós fazemos, é aquilo que nós colocamos no nosso coração. Curva a sua cabeça. Pai, nós te agradecemos pela sua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, pelo teu sacrifício. Te agradecemos, Espírito Santo, por nos libertar, por nos salvar, pelo plano da redenção e por tudo que o Senhor fez. Nós somos gratos. Acende no nosso coração, Pai, um desejo incalculável de viver a Páscoa todos os dias, de lembrar a ressurreição a cada momento, de nos separarmos em todos os períodos, de vivermos carregando a nossa cruz e renunciando aquilo que nos tira da mesa. Senhor, ensina-nos. Talvez o Senhor vai precisar intervir porque diante da nossa humanidade nós talvez nem lembramos mais, Senhor, o que é refletir sobre uma renúncia. Então traga-nos, Pai. Traga-nos a esse lugar de entender e poder renunciar, Senhor, vivendo aquilo que o Senhor já nos preparou, aquilo que o Senhor já fez. Espírito Santo de Deus, nos leve para esse lugar, coloca o nosso coração ali. Nós te agradecemos, nós somos gratos e nós louvamos com alegria no coração, celebramos a tua vida, Pai. Nos rendemos a ti, Senhor. Continue, Espírito Santo, a nos revelar, continue a nos instruir,
continue a nos transformar, porque o teu sangue transformou tudo. Continue, Senhor, a derramar este sangue em nossas vidas. Espírito Santo de Deus, receba a nossa adoração, receba, Senhor, a nossa renúncia de fé. Em nome de Jesus, Deus. Estamos afundando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo para perder com esse silêncio. Eu penso Me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama.
Você se sente amado? Você se sente amado? Saia do seu lugar, venha à mesa, fique à vontade. Continue em espírito. Me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Me ama. Santa Ceia, o dia que nós lembramos, o dia que nós celebramos, o dia que nós escolhemos viver de novo uma aliança. Antes de nós vamos orar, mas antes de tomar o suco e o pão, esteja com o seu coração liberto de todo pecado. Esteja com o seu coração ciente de que esses são dois elementos. O pão nos lembra que era para você. Tudo aquilo que o nosso Senhor sofreu na cruz, isso nos lembra, isso nos confronta, dizendo: Pai, eu não mereço, e é pela sua infinita graça que nós continuamos. O sangue nos livra, nos reme de todo pecado. O sangue nos purifica, nos fortalece. Espírito Santo, curva a sua cabeça. Espírito Santo, nós oramos por elementos materiais, mas simbolicamente com um peso espiritual grandíssimo, é isso? Grandiosíssimo. No meio da oração, aula de português. Espiritualmente, um símbolo muito grande daquilo que nós selamos a partir da aliança. Jesus, nós te agradecemos. Senhor, nós não merecemos, nós somos falhos demais, Senhor, mas o Senhor nos fortalece, o Senhor nos limpa, o Senhor nos purifica, o Senhor nos dá a alegria de viver, o Senhor nos capacita, foi o Senhor que fez, e é por isso que nós celebramos. Nós faremos isso todos os dias até que o Senhor volte. Traga-nos, Pai, o entendimento, traga-nos, Espírito Santo, a convicção deste momento, Pai. Que nós possamos fazer com alegria, celebrando, Senhor, porque o Senhor vive, o Senhor reina. Pai, nós te agradecemos. Muito obrigado, Jesus. Nós te agradecemos. Eu não sei se você vai trocar o cálice com alguém do seu lado, fique à vontade em partir, mas faça com alegria. Nós te agradecemos. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Espírito Santo de Deus. Obrigado, Jesus. Ele me amou, oh, Ele me ama, Ele me amou.
Glória a Deus. Você pode aplaudir a Jesus? Faz barulho aí. Faz barulho. Adore a Deus, adore. Santo, santo, santo. Glória a Deus. O diabo é mau. Lembra como é que é? Deus é bom, o diabo é mau. Mas a cruz nos mostra que Jesus vence no final. Amém? Que a sua semana seja uma semana de cruz. É isso mesmo, que a sua semana seja uma semana de cruz. Que todos os dias você traga para a sua vida, para o seu lugar, a renúncia. O Espírito Santo ele vai continuar fazendo no decorrer dessa semana, mas pelo amor de Deus, dá espaço para Ele. Pelo amor de Deus, tira algumas distrações para que Ele continue a tocar o seu coração, a trazer transformação, e todos os dias que nós possamos negar a si mesmo e tomar a nossa cruz. Amém? Faça essa oração. Pai, te agradecemos e já te pedimos todos os meus compromissos, todas as nossas responsabilidades estão em tuas mãos. O Senhor carregou uma cruz, me ensina a carregar a ponta. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém, amém. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Hoje nós não temos cantina, mas a mesa está posta. Se você quiser ficar mais 10, 15 minutos, o Vitor e a Dani que fecha a igreja, eles não vão brigar. Então fique à vontade, tá? Olha a cara da Dani, brincadeira. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que essa palavra encontre no seu coração um terreno fértil e que você saia daqui esperando que o Espírito Santo continue a fazer sobre você essa semana, tá? Eu tenho uma boa notícia e não tem a ver com chocolate. A Páscoa continua, tá bom? A Páscoa continua. Amém? Eu tenho que convidar a igreja. Tenho que convidar. O meu ponto diz que eu preciso convidar vocês para a semana que vem estar no culto, ok? Que nós teremos o nosso pastor Ronald Berg pregando. Amém? Aí, é o Ronald. Consegue convidar uma pessoa? Consegue convidar uma pessoa? Uma só. Porque senão a gente não tem cadeira para todo mundo. Convida só uma, por favor. Tá? Se contenha, convide só uma. Mas venha, semana que vem, Ronald e a Cris vem cultuar conosco. Fazia um tempo que eles não vinham. Obrigado por lembrar. Então vocês estão convidados semana que vem, mesmo horário. Deus abençoe. Amém?